Olá, olá, bom dia a todos e todas. Vamos abrir os trabalhos do dia aqui no auditório. Bom, eu tenho em mãos aqui duas obras que convergem no diagnóstico de uma crise na modernidade e também na ascensão de uma nova lógica de consumo e também de subjetividade. Vamos às breves apresentações. Paula Sibilia. Sibilia, que você fala? Sibilia. Bom, ela argumenta no livro dela que o merecimento deixou de ser o resultado de uma ação. Eu fiz por merecer, eu fui uma boa garota, eu mereço alguma coisa, para se tornar um direito. Eu mereço. Antigamente você falava assim, eu mereço. Geralmente era uma conotação negativa. Agora é uma lógica quase coach, né? Eu mereço. Podem todo mundo repetir isso juntos. Estou brincando, isso não acontecerá. Enfim, que é uma lógica impulsionada pelo marketing. E o Cauê ele observa que, na periferia, no seu livro, esse merecimento se materializa na aquisição de bens modernos, de televisões gigantescas, de aparelhos de última geração. A Paula ela é pesquisadora e professora argentina, mora na minha terrinha agora, Rio de Janeiro, e ela escreveu também O Homem Pós-Orgânico, Corpo, Subjetividade e Tecnologias Digitais, e também o show do... Essa palavra é muito difícil para quem é carioca para falar, o show do eu. A intimidade como espetáculo. Ela vai lançar na Feira do Livro agora, pela UBU, Eu Mereço, da velha hipocrisia aos novos cinismos. O Cauê ele é geógrafo, também professor e pesquisa a economia urbana nas periferias. Isso quando ele encontra entrevistadas que o obrigam a tomar café com açúcar. Elas estão certas, tá? É meio psicopata tomar café sem açúcar, enfim, já começando as polêmicas. Ele lança agora pela Fósforo Parcelado, Dinâmicas de Consumo na Periferia. E o título já diz bastante, é sobre como o acesso ao crédito formal transforma o dia a dia das periferias paulistanas. Eu vou fazer piada, sim, de que dá para parcelar a assinatura da 451. Bom, eu sou Ana Virgínia Baluceira, sou repórter especial da Folha de São Paulo, eu sou também autora da Todavia e, principalmente, eu não sou a Tati Bernardi, que mediaria essa mesa antes, então peço desculpas se alguém veio para vê-la. Bom, vamos começar então. Paula, eu começo com você. Com isso, antes a gente tinha que fazer por merecer, e agora eu digo o que dá na minha telha, e eu faço o que eu quero porque eu mereço. Essa epistemologia, de alguma forma, né? Esse show do eu também. Eu queria que você me resumisse aqui o que são esses novos cinismos contra as velhas hipocrisias da burguesia. Então, resumindo, primeiro, muito obrigada. Cinismo é uma palavra gigantesca que tem uma trajetória super densa da filosofia e tudo mais, mas como eu tomo no livro, basicamente cínico. Esses novos cínicos são aqueles que não são hipócritas, no sentido que se sentem autorizados a dizer certas verdades, entre aspas, verdades ou pós-verdades, né? Aí já tem um monte de complexidades também. Mas é isso, não precisa fingir que se interessa pelos outros, por exemplo. Não precisa fingir que tem certos valores, que compactuam, que fazem parte de uma sociedade, que tem regras, que tem limites. Então, colocam esse eu impetuosamente e com uma prepotência que a gente deve pensar em vários exemplos, mas não são só que estão lá em cima, mas todos nós também participamos dessas mudanças na moralidade contemporânea. Então, é um eu que se sente autorizado a dizer eu em primeiro lugar. Eu first. E os outros que se danem, digamos. Esse seria o cinismo pós-hipócrita, né? Eu contrasto com a hipocrisia da modernidade, pensando na moral burguesa, né? Na típica dupla moral da modernidade. Vamos voltar a falar muito disso ainda, mas, Cauê, eu queria primeiro... Você mostra que o sonho de ser o próprio patrão, o tal CEO de MEI, ele muitas vezes só é alcançado através do endividamento parcelado. Você cita, por exemplo, o caso da Maria, que é uma confeiteira que só conseguiu iniciar o seu negócio próprio após comprar o que ela precisava, fogão, geladeira, em 24 vezes. E com sorte, sem juros. Eu queria saber, assim, antes da gente falar, o final dessas histórias costuma ser feliz? Endividamento? Pergunta difícil. Primeiramente, bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Olha, final da história, não sei se temos um final, né? Elas estão acontecendo com endividamento crônico que não para, né? Então, a compra condicionada ao crédito, as modalidades dos produtos de crédito diversos existentes.
que, por um lado, permitem consumo de produtos que antigamente eram muito mais difíceis de serem acessados, mas, por outro lado, condiciona, organiza, né, o cotidiano dessas populações, dessas famílias, né, com as parcelas, com a perder de vista. Né? Então, final feliz depende, né? Acho que não sei se é tão feliz ou triste, eu acho que é uma relação muito dialética que está posta ali. Coisas boas, nesse sentido de acesso ao consumo, que em grande medida dignifica muitas pessoas que estão lá, né? Elas têm uma relação de aquisição e de compra de um objeto, isso é uma leitura positiva, mas que, ao mesmo tempo, as coloca num cenário, num cotidiano de endividamento crônico. Né? Então, a vida se organizando em função dessas parcelas que vão a perder de vista, muitas vezes. Mas eu queria focar um pouco nesse CEO de MEI aí, que é essa ideia de você ser o próprio patrão e que, de alguma forma, os seus livros dialogam, porque tanto na Paula quanto no livro do Cauê, tem também um pouco dessa jornada do herói individual, que pode ser encarnado na figura do empreendedor. O Cauê mostra, por exemplo, que também pode significar uma vida de jornadas duplas, de bicos, muita coisa. A minha questão é por que as pessoas têm preferido esses modelos que as colocam como protagonistas da própria vida, ainda que nem sempre essa história seja mais feliz, por exemplo, do que o modelo, do que as velhas hipocrisias do modelo trabalhista anterior. Ela, a gosto do freguês, quem preferir. Então, a gente poderia associar isso aos valores neoliberais, como costuma se dizer, né? No sentido de um capitalismo cada vez mais acirrado, mais selvagem, de cada um por si. E nesse meio, parece que você depender de outros, ou se sacrificar por outros, ou fazer coisas com outros, te limita. Né? Tudo é limite, e tudo limite é visto como negativo. E quando supostamente se nos promete o ilimitado. Então, você empreendedor pode ser milionário, trilionário, sei lá, né? É claro que aí tem todo o lado B e todo esse cinismo, né? Porque o que mais tem é precariedade, cada vez mais precariedade, inclusive. Mas eu vejo isso como muito atrelado a uma desagregação social, ou seja, tudo que é comum, coletivo, perde força, inclusive perde valor. É como se isso seria perda de tempo. Primeiro eu. Né? Então, o empreendedor é uma figura que combina muito com essas promessas. Né? Por que eu vou ser empregado? A palavra também, né? Tem essa carga negativa. O funcionário, como funcionando uma máquina. Empregado de alguém, né? Alguém que me usa. Aí eu vou ser empreendedor, vou ser empresário, vou ser influencer. Enfim, tem toda essa promessa de sucesso, envolvido com dinheiro, evidentemente, mas também com todos os outros valores que hoje são tidos como prioritários, né? A fama, a autonomia, a independência. Só que muitos poucos conseguem, né? Mas aí está na carreira, né? E você também tem que ganhar dos outros, né? Toda a competitividade também isso contribui para a desagregação social. Então, eu acho que essa figura do empreendedor não é por acaso, né? Que agora está tão em alta. E de acordo, tem uma capilarização, se a gente for olhar também, desse discurso do empreendedor para o segmento de menor poder aquisitivo, que sempre empreenderam muito nas periferias. Né? Então, às vezes parece uma novidade, mas não é. A população de baixa renda, diante do limite dos baixos salários, sempre buscou alternativas que foram alternativas autônomas. Né? Então, tem várias histórias no livro, né, que vão falar sobre, por exemplo, a pessoa que trabalha de manhã e à tarde e à noite produz trufa para a filha vender na escola. Quer dizer, isso é trabalho também. Né? Então, nas periferias, a população de baixa renda nas nossas cidades no Brasil, elas sempre tiveram essa agência, vamos usar os termos da moda, né? Mas sempre tiveram essa preocupação em incrementar a renda. Só que agora a gente tipifica isso como um empreendedorismo. Então entra quase nessa gaveta, né, do empreendedorismo. Agora é muito diferente as formas de se empreender de acordo com as classes que a gente fala. Né? Na periferia é uma coisa, nas classes médias é outra, na elite é outra, só que o discurso aparenta ser o mesmo, mas a forma como se organiza no território é muito distinta. Né? De alguma forma, assim, antigamente você empreendia, assim, complementar a renda fazendo trufas, fazendo bolos de pote, eu acho que é algo mais longínquo. Mas era para incrementar a renda, era para você. Mas hoje as pessoas também estão acreditando que elas vão dar certo. Elas sabem que
olha, muita gente fracassou, mas que que marketing é esse que opera para que a gente consiga observar essa placa tectônica social se reconfigurando mesmo, mudando? O que as pessoas hoje acreditam que com elas vai dar certo? Bom, porque tem todo esse tecido social, né, e moral, né, que eu que analiso no livro, todo esse movimento, essa transformação como uma transformação que é de todas as ordens, né? O mais evidente talvez seja a questão técnica, né? A tecnologia digital, que também faz parte de todo esse processo, evidentemente, redes sociais, celulares, né? Todo esse dispositivo tão autônomo também, supostamente, né? Porque, de novo, cada um tem o seu, é hiperindividualizado e, ao mesmo tempo, funciona em rede e está sujeito a esses algoritmos que sequestram, né, nossas vontades. Então, eu acho que é isso, tem uma promessa com relação a esse eu, que talvez, se a gente observa de um modo mais, com uma lente maior, parece não ter sentido, porque cada vez estamos mais desempoderados, de certo ponto de vista, porém, a promessa é gigantesca, né? A promessa é que você pode tudo, e não só você deveria poder tudo. Se você quer, deveria poder, e você merece. Quando, pouco tempo atrás, havia uma moral muito mais rígida que dizia, não, você não pode tudo, você pode muita pouca coisa, você tem que ficar no seu quadrado, você deve se comportar direitinho. Então, isso não foi de um dia para o outro, né? Agora a gente vê isso meio que implodindo, assim, muito instalado, mas isso foi se gestando com transformações históricas que vão pelo menos até os anos 60 e 70, né? Com essa crítica tão forte a esse modelo rígida da moral burguesa, do cada um no seu quadrado e tal. Por que não? Né? Por que não posso brilhar? E isso foi se assentando cada vez mais e com a ajuda das tecnologias digitais, que abriram a possibilidade também de alçar vozes que antes não eram audíveis, né? Bom, e junto com isso toda uma série de negócios, indústrias, o coaching, e você pode, e tal, e a publicidade, né? Eu quero, você pode, você merece. Então, há um eu hiperempoderado que nem sempre encontra esse poder, né? E aí vem todas as frustrações, nem sempre ou quase nunca, na verdade, né? Então, e um eu hiper empoderado que também tenta negativar as ações coletivas, né? Então a gente tem um momento histórico no qual o neoliberalismo ganha uma força, né, no tecido social e que, como o Paulo acabou de falar, chega pelos meios digitais. Acho que isso é uma variável importante de ser dita, né? Porque a gente para pensar nas infraestruturas que estão por trás e que permitem que esse discurso chegue. A gente está falando de torre de celular, a gente está falando de eletricidade, redes e tal. Inclusive, os entrevistados avaliavam como as melhores infraestruturas nos bairros periféricos deles. Isso não é à toa também, né? Então, saneamento básico é pessimamente avaliado e telecomunicação e rede de eletricidade são muito bem avaliados. É o que permite o jovem estar ali no quarto dele acessando a internet, entende? Mesmo que não tenha água na torneira. Então, o discurso está chegando. O discurso, efetivamente, ele se capilariza e ele aposta no sujeito individualizado. E a saída sempre no campo individualizada, né? Então, se eu tenho um problema... Isso a gente observa, né, na precarização da coisa pública. Então, se eu tenho um problema na escola do meu filho, a saída mais rápida é a saída do consumo, é a saída de colocar numa escola privada. Não é se organizar coletivamente e fazer a escola ficar uma escola boa pública. Se o transporte público está ruim, a saída também é atomizada. Não é me juntar com outras pessoas e buscar melhorar o sistema, enfim, fazer pressão na prefeitura, enfim, é comprar um automóvel. Então, é um conjunto de frentes nesse campo desse sujeito atomizado e que também não só se realiza enquanto no campo do trabalho, mas isso que a professora falou, no campo do projeto também, né? Então, o porvir vai me garantir alguma coisa, né? As tecnologias digitais que poderiam servir para esse tipo de ações mais coletivas e que, de fato, servem também, né? Mas a grande promessa no início da internet, das redes sociais, era essa, né? Agora vai haver uma democratização maior, vai haver, e olha só no que deu, né? Então, porque junto com isso vem, e mais ainda, o investimento é muitíssimo maior naquele clique de compra aqui, né? Resolve, aí vem a publicidade, a escola não está funcionando, bom, tem essa escola, tem essa outra, você pode pagar parcelado. Então... Eu sabia que eu ia esquecer de falar alguma coisa, mas vocês também podem perguntar.
É só levantar a mão que alguém vai passar com papel escrito e aí, nos 20 minutos finais, a gente pode abrir para perguntas do público via o papelzinho. Então, quem quiser fazer alguma pergunta, surgiu alguma coisa, já temos sempre tem um primeiro voluntário, é muito importante que exista o primeiro voluntário. E nisso que você trabalha, Cauê, também sobre essa modernidade seletiva, que é basicamente isso. Assim, as pessoas elas têm TVs do tamanho de uma tela de cinema, elas têm tipo, os últimos aparelhos bons, mas, ao mesmo tempo, elas não têm saneamento básico. Elas não têm uma rede mínima de infraestrutura. E vocês citaram algumas soluções. É isso, a gente pode se endividar, a gente pode parcelar, a gente pode substituir, mas, em algum ponto, por que as pessoas, hoje, em tantos lugares, assim, elas dão mais valor assim, elas colocam primeiro os objetos do que direitos básicos. Não, porque não é só o coletivo, que elas estão também sacrificando a própria vida de alguma forma, né? Assim, no saneamento básico nem sempre, por exemplo, se resolve com uma solução atomizada. Então, me parece que a saída, vou começar só porque está fresco na minha cabeça, mas a saída do consumo é a saída mais rápida, né, do que a conquista dos direitos na cidade, né? Então, essa possibilidade do acesso ao crédito me permite que rapidamente eu compre um objeto que, pelo menos no meu campo mais subjetivo, me leva a crer que eu tive alguma natureza de mobilidade social, né? Então, a presença desses objetos para uma população que, historicamente, não tem acesso à infraestrutura de serviços universais, ditos universais na modernidade, é muito importante ser analisado, né? Então, essa TV de plasma não é só uma TV de plasma, é uma TV de plasma com uma moradora orgulhosa da TV de plasma e que limpa essa TV de plasma todos os dias, né? Numa casa com uma série de problemas infraestruturais, uma sala em que tinha marcas de alagamento. Quer dizer, essa é a cara da nossa periferia, essa é a cara da nossa modernidade. Se a gente pega, Chico de Oliveira tem uma metáfora maravilhosa, que para mim é a melhor metáfora para explicar o Brasil, que é o ornitorrinco, né? E essa modernidade nossa, que é um mamífero com bico de pato, que bota ovo, esse é o Brasil, assim, né? É exercício dialético alucinante, se a gente parar para pensar. Mas que, se a gente for olhar e conversar com as pessoas nesses lugares, a gente entende o sentido de dignidade que aquela televisão está dando para ela. Porque todo o resto que deveria ser, né, que deveria estar presente no cotidiano dela, não está. Então, diante dessa escassez, esses objetos ocupam um lugar simbolicamente, materialmente importante. E também porque nos últimos anos a gente tem um olhar mais histórico, assim, pelo menos algumas décadas, né? Essa dinâmica do mercado foi se impondo em áreas da vida que antes não eram acessíveis ao mercado, né? E foi ganhando um prestígio também os valores de mercado, né? O investir num relacionamento, por exemplo, o custo-benefício de qualquer decisão da vida. A gente usa a linguagem econômica para se referir a áreas da vida que, pelo menos antes, não eram tratadas dessa maneira. E, ao mesmo tempo, há uma crise das instituições modernas, de todas as instituições, né? Pensando na própria escola pública, a saúde pública, a própria democracia, enfim, as instituições que eram muito sólidas e que estavam ali para supostamente resolver a vida, organizar a vida das populações, já atravessam uma crise de várias décadas e, no último tempo, essa crise avançou muito, né? Avançou no pior sentido. Estão absolutamente desprestigiadas, né? E toda a questão da corrupção, o Estado, tudo isso contribui para que o consumo seja a solução, né? Supostamente a solução que está aí, a única, talvez. Né? A Laura Carvalho e o Guilherme Klein publicaram um artigo, acho que mês passado, na Ilustríssima, da Folha de São Paulo, tentando entender por que o governo Lula vai bem, quer dizer, ele vai bem em muitos indicadores econômicos, e isso não se reverte necessariamente em popularidade, não virou um whey protein eleitoral do governo, ao contrário das explicações antigas, né? Tem o clássico bordão político, economia, estúpido. Se você resolver a economia, o resto todo vai se acomodar. Inclusive, eles citam o livro do Cauê no artigo. Assim, quando a gente fala do endividamento das famílias, como a própria Laura e o Guilherme argumentam, ele explica até certo ponto. As famílias estão endividadas, então o ganho real que você tem com os indicadores econômicos acabam sendo muito restritos. Mas isso vai até certo ponto. Tem uma sensação difusa
de que algo vai mal, e não é à toa que a gente fala até na crise do incumbente, né? Quem está no cargo hoje, antigamente era um bônus, era um ativo eleitoral você se reeleger. Você já está lá, você tem a máquina a seu favor. Hoje é o contrário. Em muitos países a gente vê que as pessoas os políticos estão naufragando. Por quê? O que explica para vocês? Estou tentando uma tese sociológica que ninguém conseguiu responder com muita clareza ainda. Mas qual que é o palpite de vocês? O que está dando errado, não só no governo Lula, no caso, assim, mas por que as pessoas estão, perdão o meu francês, putas da vida? Eu não avalio como uma situação particular de um governo. Eu acho que essas questões podem ser instrumentalizadas, sobretudo em anos eleitorais, mas eu acho que é um dado crônico que a gente vai ter que encarar enquanto sociedade nos próximos anos. Isso é um projeto que já se iniciou há algumas décadas, né? Virada de século, essa sociedade do parcelamento ela já vai se consolidando, né? As instituições financeiras vão criando os mecanismos para isso, associadas a redes varejistas, etc. E quando a gente olha para o caso das populações com menores rendimentos, esse parcelamento vai ocupando cada vez maiores fatias do salário delas e sempre vai colocando elas no limite. Então, é uma população que, se a gente pega nos 70, 80, poupava para comprar. Agora, não existe mais a necessidade de poupar absolutamente nada, porque você calcula o preço da parcela e coloca direto no orçamento, né? Então, o que a gente vai observando de forma crônica é isso. Famílias que estão cada vez mais comprometidas no seu orçamento, consumindo, sem poupar, e sempre numa situação de risco. Então, essa situação de risco que me parece importante de ser pensada, porque a possibilidade de uma eventualidade acontecer, uma tragédia acontecer, que você tem que desembolsar mais dinheiro, você obrigatoriamente vai ter que entrar em algum... A não ser que você tenha uma rede de solidariedade financeira, enfim, pega emprestado, mas você pegar produtos de crédito a partir de uma situação dessa é o mais clássico que acontece, né? Tem gente que pega nome crediário em nome dos avós, né? Aqueles crediários com desconto. Então, você tem possibilidades de acessar esse mundo do endividamento cada vez maiores. Então, eu acho que esse descontentamento ele vai continuar porque a gente não está nem tensionando a questão do endividamento. A gente está discutindo, atualmente, muito mais a questão da inadimplência e insolvência, que está dentro do campo do endividamento, mas que o endividamento em si está posto. Todos nós parcelamos o tempo todo, né? Essa é quase uma... Quer dizer, você não, né? Eu tenho um pai muito... Eu confessei para o Cauê que eu tenho um pai muito endividado, e aí eu falei para ele que eu não parcelo absolutamente nada. Se eu não tenho dinheiro, eu confessei que eu estou tipo, há 4 meses sem cadeira na minha sala de jantar, porque elas quebraram, eu não tinha dinheiro para parcelar. Enfim, eu sou uma aves rara aqui, né? Para complementar, eu diria que talvez a dívida já não é o que era, né? Ou seja, estar endividado não é a mesma coisa que estar endividado antes, quando era um sinal de pobreza. Digamos. Agora, ao contrário, a gente está endividado com tudo, né? Tem a questão literal das parcelas, que quem nunca, só você. mas, além disso, a gente está endividado com tudo mais, né? Tipo, está endividado com todas as séries que quer ver, com todas as músicas que quer ouvir, tá vendo? Com todas essas coisas que gostaria de fazer e que não está conseguindo. Então, a gente tem umas dívidas gigantescas, todos os livros que quer ler e não consegue ler, que vai acumulando. Então, a gente está em dívida com tudo e isso não é disfuncional, digamos assim, como podia ser antes. Né, antes da modernidade. Você está em dívida, tem que pagar a sua dívida, quitar, e aí você normaliza. Agora, o normal, desculpa, é estar endividado. Estar endividado e você continuar consumindo, até porque a gente cada vez mais é interpelado como consumidor e cada vez menos como cidadão, né? Então, como consumidores, diante de todos os aspectos da vida, não apenas quando compramos e vendemos, né? A gente está consumindo o tempo todo, consumindo músicas, consumindo mesmo que sejam de graça, digamos assim, consumindo gente, consumindo experiências, né? E portanto, a dívida está normalizada, digamos assim, está naturalizada. Nós somos gente endividada. Então, talvez por isso não seja uma condição a ser resolvida, né? Até porque temos a impressão de que não temos como resolver. Então, vai para frente e continua se endividando, sempre vai ter mais. E aí, claro, porque então não somos felizes. Então, porque isso produz angústia também. Produz angústia, produz frustração, porque não é a angústia de que não consigo saldar a dívida, talvez não seja essa. É a angústia de que não consigo parar. Né? Então, quero mais. Nunca vou... Quanto mais coisas você quer, mais frustrado vai estar.
Quanto mais você quer, mais vai se frustrar. Que é meio paradoxal, né? Porque liberou geral, então você pode tudo, merece tudo, e aí pronto, pior, né? Piorou. Mais frustrados estamos. Então, porque estamos putos da vida, uma resposta poderia ser essa, porque é uma frustração generalizada. Se eu posso tudo e não estou podendo nada, quem é culpado? Porque eu não sou. Tem também, eu fiquei pensando nisso que você falou agora, uma dimensão geracional em algum aspecto, porque algumas gerações acima da minha tinha a questão da casa própria, por exemplo, que é você ir lá comprar uma casa, questão resolvida, segurança, resolveu ali um aspecto da vida. Minha geração, muitos amigos e colegas meus não colocam mais isso no horizonte, mas colocam outras coisas, como viagem, restaurante caro, as experiências. E aí a questão das experiências, e aí é um recorte de classe, né? É como vai se diversificando essa gramática, né? Porque não é só um café, é uma experiência. Então, é um café, mas vem com um texto do lado, né? Você tem que saber que o café esfria enquanto a pessoa vai dando o texto, você está ali com vontade de beber o café, era só para ser um café gostoso, mas ele vem junto com uma experiência, justamente. E a foto, né? E a foto, claro. Tem mais essa dimensão que é não basta ser uma experiência individual, você tem que socializar ela para o seu conjunto de amigos. Os outros né? têm que ver como estou curtindo essa experiência. E aí gira mais ainda a vontade de ir lá naquele café, a coisa que viraliza, o sorvete com pudim em cima, enfim, né? Tem uma... E outra ilustração, me parece, não sei o que você acha disso, mas o fato de que antes a geladeira, a televisão, eram chamadas de bens duráveis. Ou seja, eu sou da época em que isso se chamava bens duráveis. E agora nada é durável, né? Não se usa mais essa expressão. A gente, na geografia econômica, na economia, a gente fala industrialização, indústria de bens duráveis e bens não duráveis, justamente, né? A eletrodoméstico, que é uma dimensão da obsolescência programada que é fundamental de ser pensada e que a gente pensa pouco sobre ela, muito menos do que deveria. O fato de que as coisas duram pouco e são feitas para durar pouco. Né? Eu esqueci de falar que eu também estou lançando na Feira do Livro um curso de coach de não endividamento, tá? Depois. Aproveite. Mas bom, eu acho que Paula, você fala, você trabalha no livro essa ideia de que o empoderamento tem que vir rápido, né? Assim, a gente nunca mais fala, a pressa não é mais inimiga da perfeição. A gente tem pressa para tudo, a gente está endividado com tudo. E eu até queria fazer a próxima pergunta fazendo uma provocação. Alguém aqui olhou o celular no meio do... ali. Tadinho, sem... Desculpa, sem shaming aqui, público. Eu, por exemplo, eu tenho muita dificuldade de me concentrar numa coisa. Se eu não estivesse agora com vocês, talvez eu estivesse checando meu e-mail, talvez eu estivesse checando meu Instagram. E a gente para falar sobre a tal da economia da atenção. Tem um dado que sempre me impressionou, eu esqueci de onde veio, que é a ideia de que uma pessoa letrada do século XVII, XVI, XVII, tudo que ela leu na vida inteira dela, que ela tinha acesso de literatura, de livros, daria uma edição dominical do New York Times. E hoje, na verdade, quem dera, se a gente fosse só do tipo, a concorrência fosse apenas o que a gente vai ler. Hoje a gente é nocauteado por estímulos a toda hora, a gente tem muita informação. E é muito tentador, né? A gente fica assim, eu mesma, quando eu estava do tipo, terminando de ler os livros, enquanto eu li os livros, eu estava terminando um texto para a Folha de São Paulo, onde eu trabalho, eu estava compartilhando um Reels que eu achei que o algoritmo me mandou com um amigo meu, e eu estava brincando de montar torres com a minha filha caçula. E está fazendo tudo isso com muita naturalidade. E essa ideia do multitasking, da gente hoje, assim, como é que isso tem reconfigurado as nossas relações e atravessado nossos afetos, brincando. Eu nunca falaria essa frase. Mas como isso tem reconfigurado a forma como que a gente se relaciona mesmo um com o outro. Você, Deus e todo mundo, né? Então, agora vira terapia. Sim, a gente fica inventando jeitinhos, né, maneiras de fazer esse equilíbrio desequilibrado. E aí tem o multitasking, tem também a aceleração, né? Você lê rápido, ou enfim, bota a inteligência artificial para ler para você enquanto está fazendo outra coisa. Acelera até as músicas. Tem gente que escuta música acelerada, né? Para poder ouvir mais, ver filme acelerado, podcast. Então é isso, tipo, para poder consumir mais, né? Justamente isso, como a lógica é do consumo. E aí, o principal resultado disso, além de alterar os afetos, né? E, de novo, aí a questão do eu, né? É a tua solução, é para você.
né, para você se dar bem ou para você conseguir, né, lidar com a montanha de coisas para fazer. Aí o outro é um problema, né? Claro que sempre foi, né? Sempre foi um problema o outro. Mas agora é um problema que supostamente é prescindível. Eu posso me virar sozinha, não preciso do outro. O outro só atrapalha, né? Esse é o próximo capítulo. O outro, essas tecnologias nos prometem que a gente pode fazer tudo sozinho. Pode, a pandemia também provou isso, né? Não são só tecnologias de conexão, que isso é óbvio, que ampliam nosso tempo e espaço ao infinito, mas também são tecnologias de isolamento. Então, aí a gente fica fazendo esse monte de coisa, e o outro é aquela galáxia, né, que está lá e que está fazendo a mesma coisa, ou outras coisas, mas do mesmo modo. Então, a conexão com o outro, paradoxalmente, né, fica cada vez mais ameaçada. Né? Eu fiquei fazendo um exame de consciência aqui, enquanto vocês falaram, com relação a essa questão do multitasking. E eu tenho muita dificuldade em fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Né? Muita dificuldade mesmo. Tem isso também. Diagnóstico, próxima pergunta. Não, de fato, tem essa variável. Mas eu fiquei pensando nessas tecnologias, justamente. Então, atualmente, inteligência artificial, como são tecnologias que estimulam não só o aumento do consumo e esse tensionamento constante em querer consumir mais, mas que também fazem a gente trabalhar mais. Às vezes tem um engano de que a gente está trabalhando menos, mas não, a gente está muitas vezes trabalhando mais, e eu acho que é um fator de atenção para a gente. Né? Então, o ChatGPT vai diminuir o seu tempo você resolver, você já começa a pegar mais trabalho para fazer mais coisa. Então, na verdade, não é um tempo livre para contemplação da vida, nada disso. É um tempo livre para você ocupar com mais trabalho. Inclusive, até a discussão, isso assim, colocando de novo na dimensão do território mesmo, né? Essa discussão da escala 6:1, para 5:2, um dos efeitos mais deletérios de estar no Brasil, de um país com tanta desigualdade, é que, embora a filosofia por trás da política seja a redução do tempo de trabalho e valorização da renda, claro, então é uma política fundamental. O que vai ser uma coisa triste da gente ver mas que faz parte da realidade nossa, sobretudo nas periferias, é que as pessoas vão ocupar esse tempo livre com mais trabalho. Então, não é, claro, né, tem que pensar a forma de valorização do trabalhador e da renda do trabalhador, mas objetivamente esse tempo livre potencialmente vai ser, isso é o que está se aventando muito, né? Ocupado por mais trabalho, e sobretudo trabalhos no campo da informalidade. Então, o ethos por trás da política, na verdade, não vai se resolver enquanto maior tempo livre para o trabalhador. Quer dizer, pode se resolver para muitos, né? Não vou generalizar, mas existe essa possibilidade porque as pessoas não acessam as mesmas coisas das mesmas formas. Né? Paulo, eu queria também falar sobre esse cinismo contemporâneo que nos autoriza a falar as verdades agressivas. Falo mesmo aquilo. E sem nenhum pudor, assim, como, por exemplo, permite que você seja misógino, racista, porque isso eu lembrei de uma pesquisa que eu vi recentemente falando que, pesquisa global feita em vários países, que 1/3 dos homens da geração Z, eles acham que a mulher tem que se subjugar aos homens. Por que eu estou falando dessa pesquisa? Porque quando você pega nos baby boomers, que é a geração que acho que nasceu entre os anos 40 e 60, esse número cai para tipo 13%. 1/3 de 1/3. E, na verdade, eu vi com muito ceticismo essa resposta, porque eu pensei, não, é impossível que os velhos lá estejam pensando, imagina, a mulher não tem que subjugar, porque a gente cresceu numa geração, assim, é uma geração muito machista, e eu pensei, eles estão com vergonha. Tem que pegar na pesquisa, a gente tem que pensar que essa geração talvez seja mais envergonhada, ela pode pensar naquilo, mas ela não vai falar. E, de alguma forma, hoje a gente vê se autorizado, enfim, a falar o que a gente dá na telha, né, aquela ideia. Então, assim, qual que é esse impacto social desse cinismo que saiu do armário? Então, eu acho que pode haver e deve haver, em muitos casos, hipocrisia, né? Que eu diria, o que você chamou vergonha de admitir, pode ser pensado como hipocrisia, né? Eu penso, eu acho, mas não digo, porque pega mal. E pegava mal. Agora pega cada vez menos mal, né? Pelo menos para certos grupos, sincerizar a respeito do que acham. Mas, além disso, me parece que há outra coisa, que é que essas gerações mais jovens estão muito mais assimiladas a esta nova moralidade e talvez, sim, tenham valores diferentes.
talvez sim sejam mais machistas e tudo mais do que as gerações mais velhas. O que é meio contraintuitivo, né? Porque a gente pensa, bom, como assim mais, né? Como você falou. Mas, de fato, estão acontecendo esses movimentos, né? Que você escuta gente muito jovem falar coisas que você diz, como assim, né? Como isso é possível? A gente não tinha já superado isso? Tipo, isso era o mínimo que a gente achava que já ia para lá. Mas não, tem como uma espécie de regressão, por chamar de alguma maneira simbólica, né? Porque não é voltar para trás, é outra coisa. É como, bom, eu estou frustrado, então a culpa não é minha, porque eu posso, quero, mereço tudo, né? Essa culpa que foi exilada da interioridade, isso é bem complexo, né? Mas está toda uma reflexão sobre isso. A culpa como principal mecanismo de controle social, individual e coletivo era muito importante na modernidade, né? Um disciplinamento, uma repressão dos instintos, das agressões, da sexualidade e também das instituições, que a lei diz não pode, então tenho que respeitar, mesmo que eu não concorde. Tá? Isso foi se afrouxando. Né? Então, a gente tende a sentir menos culpa. Porque eu não devo ser culpada disso. Se isso está acontecendo comigo, a culpa deve ser do outro. Então, é projetada para o outro. Aí esse outro varia, né? Pode ser os imigrantes, podem ser as mulheres, podem ser os homens, né? Então, mas é muito mais fácil, né? Porque é tranquilizador de alguma maneira. Não sou eu. É você. Ao contrário do que se falava antes. Né? Não sou eu, é você, mas você que está me fazendo mal, né? Tipo, não sou eu o que tem, não sou eu que não estou conseguindo ter laços afetivos enriquecedores, enfim, ou ter uma vida plena. Se eu não estou conseguindo e eu sou bombado, né? A culpa é dos outros, que, por exemplo, da feminista. Mas é um mecanismo que aí está muito claro, mas não está somente aí. Me parece que é algo que está acontecendo na nossa moralidade. Em vez de jogar sempre a culpa, se algo de ruim está acontecendo comigo, antes dizia, eu devo estar fazendo algo errado. E não sou eu falava comigo, todo mundo falava comigo. Tem que estudar, tem que se comportar direitinho, tem que cumprir a lei. Agora, há esse outro mecanismo, tipo, não, eu mereço, portanto, a culpa é dos outros. Sempre pensando nessas questões e aí dos preconceitos, dos racismos e tal, eu fico pensando em que medida há novidade, em que medida uma reorganização das variáveis que sempre estiveram aí. Porque, claro, acho que em muitos aspectos essa reorganização cria novidade mesmo, né, propriamente dita, mas a gente até estava conversando hoje sobre, por exemplo, conservadorismo na periferia. Muita gente fala, mas há um crescimento do conservadorismo na periferia. Eu falei, a cidade de São Paulo sempre teve gente conservadora em todas as classes sociais. Isso não é uma novidade, objetivamente. E gente progressista em todas as classes sociais. Então, tem muitas questões, por exemplo, o machismo sempre esteve aí, o racismo, bom, Brasil, né, sempre esteve aí. Então, as formas que vão se reorganizando, elas vão, às vezes, ganhando, Brasil, né, ganhando alto grau de sofisticação, às vezes a gente nem sabe o que é, mas é isso que é um pouco assombroso no tempo da internet, né? Eu tenho opinião mesmo, eu falo mesmo, não estou nem aí. Mas, na verdade, o nem aí que está falando é algo racista, algo misógino, e isso acaba sendo chancelado, né? Mas aí o campo da disputa está posto, né? Como é que a gente vai fazer para reagir a isso? Porque sempre teve que reagir a isso, e aí não está a novidade, porque, né, a gente está falando de um país de 400 anos praticamente de escravidão, quer dizer, então e historicamente um país misógino também, então essas questões todas a gente vai ter que reencontrar muitas vezes, quer dizer, antes da Idade Média teve a Grécia Antiga, então as coisas historicamente vão indo e vindo nesses movimentos de agressão ao outro, de desrespeito, de tentativa de desumanização, vamos dizer assim, de forma mais ampla. Eu vou fazer um elogio a vocês. Vocês são dois entrevistados que falam muito em pouco tempo, sintéticos. E a gente vai aproveitar isso porque eu tenho 4h30 de perguntas aqui no público. E eu estou um pouco ansiosa com isso. Então, eu prometo que eu vou fazer só mais 2 perguntas e aí depois eu vou começar com a audiência. Cauê, você diz que não está sendo meramente descritivo quando você menciona a cor das peles de alguns personagens seus, a Maria do Carmo e o Jorge. Ambos, aliás, donos orgulhosos de TVs gigantes. E que o racismo ele não era considerado um aspecto central para entender a estruturação social. Você acha que isso tem mudado?
Olha, eu vou fazer um breve relato de formação, assim, né? Então, minha trajetória na USP, na FEFELESH, na FAO, eu tive 0 professores negros e a questão racial foi 0 debatida. Então, esse é um ponto de partida importante de ser sinalizado. E, portanto, a gente foi estudando as cidades ao longo... minha formação a partir dos anos 2003, 2004, que eu entro na USP, discutindo segregação socioespacial, desigualdade, mas a questão racial não entrava no debate. Sim, de forma categórica, a gente não entrava no debate. Claro que você tem professores nas sociais, na antropologia, que discutem questão racial. Na geografia é um debate morto, basicamente, agora que está começando a ganhar mais força. Mas é importante ser dito que esse debate já está posto nos anos 70, no mínimo, 50, 60, Virgínia, Bicudo. Então, a gente já tem gente fazendo uma articulação importante do debate de raça e classe, né? E eu parto da premissa que é uma opção, nos anos 2000, falar de sociedade e não falar de raça. Isso é uma opção política. A gente tem que entender dessa forma, não é desconhecimento. É uma opção política. Se você coloca a questão racial como uma nota de rodapé, como algo menos importante, essa é a sua leitura de Brasil. Isso já comunica muito do seu próprio entendimento sobre o país onde você está. Então, é um exercício que a gente precisa fazer, enquanto universidade, enquanto debate público, de colocar a questão racial como um dado central. Tendo um dado central, que saiu o relatório recente de saúde financeira e as maiores taxas de juros cobradas no Brasil são para mulheres negras. 140% ao ano. Quer dizer, não vamos falar de questão racial, quer dizer, não é uma das variáveis que estruturam o nosso país, né? Claro que esse tema é mais amplo, esse tema ele abarca todos, o endividamento abarca todos, mas mesmo abarcando todos, tem a desigualdade e o racismo posto. E aí uma chave só para também fazer a referência, né, um autor que eu uso muito, que é o Carlos Rosenbaum, que é um sociólogo argentino, inclusive, defendeu a tese de doutorado dele em Berkeley com um conceito de ciclo cumulativo de desvantagens do negro no Brasil, que vai justamente articular a dimensão de classe e a dimensão racial, que me parece fundamental para nós. Eu sei que falando assim parece meio impositivo, mas é mesmo um pouco impositivo. É um pouco um exercício de nos responsabilizar sobre o que nós produzimos, né? Então, temos conhecimento, temos acesso ao conhecimento, né? Como é que a gente vai olhar isso de forma crítica? Enfim, e continuamos. Eu falo da geografia, principalmente, mas geografia é uma tragédia do ponto de vista do debate racial. Uma tragédia. Só um parênteses, desculpa. Sendo que o maior geógrafo brasileiro é um homem negro, né? Milton Santos, a nossa maior referência é um homem negro. Eu sei que não foi exatamente uma pergunta, mas eu vou pegar um comentário da plateia, meu próximo gancho, foi um comentário muito eloquente com homens, para falar sobre Red Pill. Paula, você descreve os Red Pills e os incels, enfim, essa fauna da machosfera toda, como homens brancos zangados, que têm a masculinidade ferida, de alguma forma é um efeito backlash, né? A gente está revidando alguma coisa que eles perderam, e sem o pudor das velhas hipocrisias burguesas ao mesmo tempo. Um breve relato. Eu tenho 2 filhas, meninas, e eu crio as minhas 2 filhas falando: você pode tudo. Elas têm que entender que elas podem mais do que eu pude, mais do que minha mãe e minha avó puderam. As minhas amigas, que são mães de meninos, falam: você não pode tudo. É ao contrário, você não pode mais aquilo. Então, para mim, isso se conecta muito com essa tal da crise da masculinidade, que é o que muitas vezes o campo progressista vai oferecer. É denúncia. Você deve se envergonhar de quem você é. E aí, pensando no que os meninos merecem agora, que senso de pertencimento eles têm, e isso, como criar homens não cínicos, de alguma forma assim. E também, Cauê, também queria perguntar como é que esse discurso, a gente estava falando um pouco lá fora, como esse discurso chega nas periferias também, né? Porque eu sinto que, também, quando a gente só resume, parece que a gente pode encontrar o vilão. O homem branco, zangado, rico, hétero, ele tem que ser culpado. Mas, de alguma forma, é um pouco condescendente, né? Com o resto, a gente chegar e falar: não, mas calma aí. Na periferia, não. Mas o homem negro, assim, de alguma forma, também esse discurso tem chegado. É isso, depois a gente vai para a pergunta de vocês. Não sei. Não, é verdade que eu não sei como criar homens não cínicos, né? Mas me parece que esses exercícios que a gente está fazendo aqui, discutir, publicar livros, tentar entender o que as amigas fazem com os filhos,
Tudo isso são questões, ou como o Cauê estava falando também, a propósito do racismo, né? São questões que você próprio falou, isso não é novo, assim como o problema de gênero também não é novo. E não é nova a discussão, né? Isso está sendo discutido também há várias décadas. No último tempo, talvez também com a ajuda das redes sociais, com esse movimento mais recente, nas últimas 2 décadas, isso, bom, e com várias questões que aconteceram no mundo, isso aparece de forma mais explícita, mais incontestável, né? Não tem como não ver esse assunto, não tem como não ver mais esse problema. Escolhe a tua. Mas se você não vê, é porque está decidido. Porque tem autorização agora deles poderem, por exemplo, eles poderem reagir como eles reagem, porque eles merecem. Pois é, mas ao mesmo tempo está sendo criminalizado, por exemplo, né? É crime. Então há uma série de debates que estão acontecendo e que a gente está tentando entender qual é o quadro e o que se pode ou se deveria fazer. É claro que há muita crispação, polarização, guerras culturais e tudo mais, mas é isso, a gente está no jogo, né? É um campo de lutas e a gente está participando dele. Acho que é isso, é essa questão desse campo de lutas mesmo, não tem muito quer dizer, resolver sempre no campo da política, né, de uma institucionalização, né, de leis que defendam as mulheres, a população negra. E aí, para mim é muito importante, para nós, né, na geografia e em muitas ciências sociais, fazer o trabalho de campo para a gente ter uma dimensão maior da realidade, sobretudo para algumas questões que nós, no ambiente acadêmico, julgamos como dadas, né? Então, essa ideia de que, meu Deus, pessoas conservadoras na periferia. E aí você vê, sim, pessoas conservadoras na periferia, dentro da tua casa, pessoas conservadoras em todos os lugares, pessoas progressistas em todos os lugares, né? Então, esse campo está posto. E, novamente, eu acho que essa sensação de novidade ela pode acontecer em função de uma aceleração contemporânea, como o próprio Milton Santos falava, né? A gente tem uma dimensão das coisas cada vez mais aceleradas. Mas me parece que é sempre um rearranjo das coisas e das ideias que estão aí, que estiveram com maior ou menor força, né? Esse debate sobre a questão, enfim, dos red pills, etc., é uma questão que precisa ser pensada e criminalizada, enfim, como é que vai se avançar nesse debate, né? Mas assim, é um debate difícil, sobretudo também nesse campo da moral, né? Então começa a entrar em outras esferas, né? É bem complexo, mas tem que politizar a coisa. Até porque também tem essa questão de proibir ou limitar, é algo que a moral contemporânea resiste. Né? Tipo, se eu quero, deveria poder falar o que eu quero, a liberdade de expressão, né? Toda essa apropriação de categorias ligadas à vida democrática, mas centradas no eu. Capturar isso. Então, se eu quero e quero viver assim, eu acho isso, e tenho meus amigos, minha bolha que acham isso também, então ninguém deveria me proibir. Se eu quero ser misógino, se eu quero ser homofóbico, se eu quero ser racista... Melhor do que ser hipócrita, né? Se eu quero ser nazista... Essa opinião, exatamente, né? Exatamente. Essa força da opinião, né, também. Porque quando a internet ela se capilariza, eu uso muito essa palavra, mas quando ela consegue alcançar outros lugares, ela também autoriza discursos, né, atomizados e que também fortalecem essa dimensão egóica, né, do discurso do eu posso, eu falo mesmo, e assim por diante, né? E ainda monetiza, né, porque tem também toda essa dimensão, né, dá dinheiro. Dá dinheiro. Dá dinheiro, dá poder. A gente já sabe até onde chega, né? Gente, vocês merecem, chegou a hora de vocês perguntarem, tá bom? E, são muitas perguntas aqui, então eu incentivo a todos que procurem os autores nas redes sociais, na frente da casa deles, para eles responderem pessoalmente depois, porque não vai dar tempo, são muitas perguntas ótimas, eu não tive tempo de ler todas, mas eu vou. Multitasking, né? Estou aqui. Mas não vai dar tempo de ler todas. Porém, tem uma do Rafael que algumas outras pessoas perguntaram também, que é pedindo que vocês comentem um pouco sobre a ascensão das bets. Não só nesse contexto, né, de fortalecimento do consumismo, mas também do individualismo, né? Assim, as bets não deixam de ser uma solução muito rápida, muito instantânea para um problema maior. Tem várias pesquisas que mostram, inclusive, que muitas pessoas começam nas bets porque têm dívidas. O tema quente, né? Tema quentíssimo das bets, também muito capturado no campo político, né? Quem começou,
Tá cada vez saindo mais vídeos falando quem quando começa, que presidente implementa, quem regulariza, enfim, é um debate também fácil de ser capturado no campo dessa política eleitoral. Mas me parece que é uma estrutura macro, né? Claro que tem uma dimensão do sujeito seduzido por isso, e isso me parece fundamental da gente analisar os motivos que levam a pessoa a entrar nessa lógica gamificada, monetizada, etc. Aliás, eu não quero julgar ninguém, mas a questão da gamificação ela está cada vez mais alcançando idades maiores, né? As pessoas jogam videogames adultos, uma coisa que a gente sempre alocou no campo de uma infância, de uma juventude, mas a gente percebe essa entrada da gamificação em espectros mais amplos, né, de idades, e isso vinculado a uma possibilidade de monetização rápida, mas que aí, se a gente olha a estrutura, a gente vê que é temporária e depois você endivida, né? Muita gente entra nas bets por endividamento e aí, entrando nas bets por endividamento, você também começa a se endividar por causa das bets e tem que recorrer ainda a produtos de crédito com maiores taxas de juros, porque são os produtos mais arriscados, né? Então é um ciclo muito bem articulado entre. O que eu acho mais fascinante das bets é que a gente não consegue dar cara para os donos delas, né? Ninguém sabe quem é o dono das bets, né? A gente sabe mais ou menos um sócio, mas assim, quem são essas pessoas? A gente tem que começar a fazer uma leitura macro dessa estrutura de bets, me parece, para a gente começar a responsabilizar um pouco mais o debate, porque senão fica uma coisa um pouco as bets, a propaganda aqui, o apresentador ali que faz propaganda, o influenciador, mas me parece que tem uma estrutura maior que a gente está ainda cavucando para ver qual é. E a gente precisa olhar. É a mesma questão do sistema financeiro. Quando a gente começa a falar do endividamento, e a saída para isso é educação financeira, estou de acordo, a saída financeira ela é muito importante. Mas a gente tem que também olhar para uma questão macro, olhar para o sistema financeiro, olhar para os grandes agentes do sistema financeiro, saber quem são essas pessoas, né, para a gente poder mapear a situação, o cenário de forma mais ampla. Porque senão você responsabiliza só o endividado, só o jogador de bets, vira uma situação que corre o risco de moralizar o debate, que é uma coisa que a gente tem que evitar, me parece, né? Enfim, juntar mais gente nesse quebra-cabeça. Quem são essas pessoas, não sei, mas que são cínicos, com certeza. Aí, e também essa tentação. Joga muito com esse potencial viciante, né, que é muito associado ao modo de funcionamento, ao modelo de negócios das redes sociais em geral. Então, e ainda por cima, prometem que você vai ficar rico, né, e é muito fácil, né? E claro que a promessa raramente se cumpre, né? E o cinismo para pensar não apenas nos donos, mas nos intermediários, que são aqueles que fazem as publicidades, ou os influencers, né? E tem aquela, acho que chamava taxa da desgraça, isso, né? Que a pessoa ganha com a desgraça do outro, né? E ganha, esses sim ficam ricos, né? Os influencers que vendem os bets para os outros, né? E tudo na beira da ilegalidade, ou na ilegalidade mesmo, né? E como capturam os lugares corretos, né? Porque é no carnaval e no futebol, sobretudo, se vocês forem ver. E aí a gente tem uma obsessão tão grande por carnaval e futebol que às vezes a gente passa pano para isso, no carnaval e futebol, se a gente parar para olhar, né? Ah, tudo bem, mas agora o futebol precisa de bets, porque tem esse discurso, né? Que o carnaval precisa de bets, porque senão não se... Ué, não vai ter carnaval por causa das bets, não vai ter futebol por causa das bets. Jura que a gente está falando isso mesmo? Então tem muita gente que está comprando esse discurso. Um dos lemas das bets um dos bordões, slogans profetizou, ganhou, sacou. Por que eu estou falando isso? Porque eu vou fazer um link com a próxima pergunta. Talvez eu tenha sido um pouco parcial a escolhê-la, porque é da Thaisa falando. Citando um link, criando um link também com o livro da Ana Virgínia, O Púlpito, mas como os três visualizam o discurso da teologia da prosperidade, com foco no consumo digital. Eu queria, antes de tudo, fazer... na verdade, eu tinha uma pergunta, ninguém vai ler agora, mas sobre a teologia da prosperidade, porque eu queria um gancho para falar sobre algo que eu fiquei muito obcecada em 2024, Pablo Marçal. E muito obcecada por ele, muito pelo aspecto como é que ele trabalhava a religião também. Eu vou contar uma pequena história do que Pablo Marçal fazia. Ele falava que ele não tinha uma religião, porque ele falava que o cristianismo, para ele, era um lifestyle. E qual que era? Mas, na verdade, a lógica dele era muito individualista, porque a relação dele... ele fala que você não precisa de uma igreja, de uma instituição, que você falava direto com Deus, Deus ainda estava lá, pelo menos, e ele pegava esses mediadores. Mas ele teve uma fala que me chamou a atenção, que era: Rei Salomão, perto de mim, era um neném.
Rei Salomão não era ninguém. Por que ele queria dizer, na verdade? Depois dessa frase, que obviamente foi muito explorada nas igrejas evangélicas contra ele, o que ele falava, lógico, fazia muito sentido, na verdade. Ele falava que todo mundo estava empoderado para ser um rei Salomão em potencial. E quem foi rei Salomão? Um dos camaradas mais ricos da Bíblia. Então, tem um pouco disso também, dessa prosperidade, falar, cara, todo mundo merece aquilo, todo mundo pode alcançar. E se antes o fazer por merecer, do começo do protestantismo, era do tipo, você tinha que penar para no reino dos céus você ter alguma coisa. Agora você quer agora. Então, comentem. Muito rapidamente, a gente pode pensar na raiz da palavra religião, que é religare, né? Tem essa proposta de comunidade, né? Com os outros. É um projeto comum, já que vivemos nesse mundo horroroso, que sempre foi horroroso, né? Então, tentando, né, fazer algo com as potências que a gente não domina. Mas essa era a ideia, né? Se ligar com os outros, né? Religare. Nessas propostas, pelo menos a que você está aí sintetizando, parece que é algo eu comigo mesmo, de novo, né? Sempre tudo volta para o eu, né? Eu me dá bem, né? Basicamente seria isso. Eu me dá bem e o resto estou nem aí. Né? Isso é bem retrato desse solo moral cínico contemporâneo. E tudo passa pelo dinheiro também, né? Parece como que é o grande valor incontestável. Não, estou pensando até na origem mesmo. O Marçal me parece, então, alinhado com as reformas, né, iniciais, assim, com essa ideia de desinstitucionalização da religião, né? Mas aí, claro, depois vem essas nomenclaturas, essa gramática do lifestyle, do rei Salomão, etc. E aí, nessa cultura perdulária também, né? Inclusive, ele se vende como cara rico, né, e fala, você também consegue, né? Então, é um pouco o coaching, né? Então, são essas simbioses que a gente vai vendo na nossa sociedade. Então, essa frente religiosa, ideológica, na verdade, via religião, ela acaba também ocupando esse campo político, né? Então, vai se capilarizando, de novo, vai ocupando esse espaço desse sujeito que vai querer virar um empreendedor, voltando ao começo da nossa conversa, né? Como é que essa ideologia vai entrando e vai também ajudando a construção desse perfil aí do empreendedor nas periferias, também ontem teve, né, a marcha para Jesus, enfim, né, a gente teve uma... No caso do coach, esse você também consegue, é mais cínico ainda, desculpe que eu insisto com isso, né? Porque você consegue se comprar meu curso. E eu fiquei rico com vocês que compraram o meu curso, né? Então, com o dinheiro que vocês me dão, muito parecido com as bets. Né? E são os milionários que a gente nunca escutou falar, né? São os milionários, fiquei milionário fazendo esquema de pirâmide, assim, umas pessoas que a gente nunca viu falar na vida que são milionárias, então a gente também não sabe muito o que é verdade e o que é mentira para vender mais curso, né? Bom, Pablo Marçal, não, Pablo Marçal. Pablo Marçal, deve ser milionário, né? Mas era uma figura que eu também desconhecia antes dele entrar nas eleições. Porque você não gosta de montanhas, né? Montanhismo não é o seu forte. Bom, não à toa, quando a gente pesquisa religião, a gente fala de uma evolução da teologia da prosperidade para a teologia do coaching. Bom, mas, enfim, uma pergunta agora da Mariana. Ela acha que vocês tratam o empreendedorismo como atual, enfim, essa rejeição ao CLT como uma coisa negativa. Como, enfim, se fossem pessoas... na verdade, eu não diria exatamente o que vocês tratam, mas eu já escuto, tem uma certa romantização, talvez, do campo progressista, da esquerda, de como se fosse o tipo empreendedor é sempre aquela figura negativa, aquela figura iludida pelo neoliberalismo, como aponta a Mariana. Mas qual que é a alternativa que essas pessoas têm? É a escala 6x1? São os baixos salários? E então ela pergunta, será que esse descontentamento com a qualidade dos empregos CLT não é positivo? Será que estaríamos discutindo a escala 5x2? 4x3 dá para sonhar. Não dá. Não fosse essa rejeição à CLT? Bem, uma formulação
Vou tentar ser breve, mas assim, primeira coisa é que esse trabalho autônomo sempre existiu. Então, ele não é uma novidade, né? A gente sempre teve pessoas que trabalhavam autônoma. A CLT é uma conquista para os trabalhadores brasileiros que vieram, inclusive, de uma realidade de ausência total de trabalho, de regulação do trabalho nas cidades, né? E a legislação do campo vem depois, inclusive, da CLT. E é uma conquista coletiva. E a conquista coletiva, a gente tem que, de certa forma, bom, isso aí é um entendimento político meu, mas isso tem que ser celebrado como conquista coletiva, né? Dentre muitas outras. O sujeito que está trabalhando de forma autônoma também tem que trabalhar dentro de condições de trabalho adequadas, né? Isso também me parece uma situação importante, sobretudo os pequenos empreendedores, né? Os pequenos autônomos. O que acontece muitas vezes no campo progressista de crítica ao termo empreendedor, porque é um termo que foi capturado pelo campo mais neoliberal da disputa, né? Então, o empreendedor como saída individual, novamente, aos problemas que enfrentamos no nosso cotidiano. Então, se o problema no meu trabalho enfim, sei lá, se eu estou com um problema no meu trabalho, em vez de eu resolver isso coletivamente, de forma sindical, discutindo com os colegas, criando relações horizontais, o que eu faço? Eu saio do trabalho e empreendo. E vivo uma ilusão de que eu vou prosperar, porque junto com isso vem o discurso da prosperidade. Quantos motoristas de Uber aqui a gente não pegou falando eu faço meu próprio tempo? Olha que maravilha. E está trabalhando 14 horas por dia. Não é? Disputando, desliga o 99 e liga o Uber. Eu peguei outro dia um Uber que falou, não, hoje eu vou virar porque eu estou competindo com um amigo meu que consegue fazer 24 horas, tomando energético no carro. Então, quer dizer, tem um... Estava na 23ª hora com você. Claro que não. Eu perguntei, ele tinha começado há umas 3 horas, então... Estava no campo da segurança, aí, mas já estava no energético. Mas, enfim, a gente brinca com isso, mas assim, acho que a crítica que o campo progressista faz é muito mais ao termo, como ele foi capturado, e o que vem junto dele, no sentido de que é também uma negação do coletivo, é uma negação da CLT, é uma negação das relações horizontais, de chegar junto e falar, estamos com um problema, vamos resolver, né? E que, historicamente, foi o que garantiu direitos para todos nós. Porque não é só a CLT, é o 13º, é as férias, é um conjunto de conquistas coletivas. E que não estão no campo do autônomo, infelizmente, né? Então, assim, o trabalho autônomo sempre existiu, faz parte da nossa realidade, mas, objetivamente, desculpa, objetivamente não, mas no campo do debate, esse termo empreendedorismo, ele ocupa esse espaço... um pouco mais questionável pela forma como ele foi capturada, também como uma promessa. E essa que é a questão principal. Porque promessa também ilude, às vezes. E a gente está vendo muita gente iludida, inclusive está vendo muita gente iludida por causa desse consumismo voraz que nós temos, que confunde quem é o que na estrutura de classe. É classe média voando de executiva, as classes populares comprando produtos ultramodernos, e está tudo certo, né? Só que aí você perde um pouco a noção de onde você está na estrutura social. Esse é o risco. O trabalho te localiza na estrutura social, mas o consumo te dispersa, né? Tem um livro, qual era o nome dele? Vidas de Entremeio? Vidas de Entremeios. Eu não vou me lembrar o nome dele. Ele vai discutir justamente essa questão da assimilação, né? Da busca por assimilar uma outra coisa. Então, o motorista de Uber ele está mirando no Luciano Huck. Ele não está mirando nele, no que ele vai ser, que vai ser a mesma coisa nos próximos anos, sabe? Então, essa que é a complexidade, porque é o termo que é capturado e que junto vem de uma promessa, do porvir. E é um porvir fabuloso, sem sombra de dúvidas, mas que nem sempre se realiza. Aliás, na maior parte das vezes, não se realiza, tanto que a gente tem os dados aí sobre precarização do trabalho no Brasil. Então, acho que é um bom chamado de atenção esse risco que a gente tem, às vezes, quando analisa em contraste, né? Romantizar ou estigmatizar um dos lados, né? Eu me concordo com tudo que o Cauê falou, e o problema não é no empreendedor ou no que essa palavra, tudo que ela pode significar, mas o problema está na enganação, né? Tipo assim, estão te enganando, né? Mas isso não significa que, no caso do CLT, ou, enfim, outro regime, foram fruto de conquistas muito importantes, direitos civis, trabalho e tudo mais, porém também havia muito abuso, muita exploração, muita injustiça, muitas diferenças de classes e raças e tudo mais, que muitas vezes ficavam ali como, né, ocultas, hipocritamente, né, sob o
o verniz de uma certa igualdade de possibilidades. Então, assim, se bem o que está acontecendo agora é criticável e tem muitos aspectos negativos, tá? O regime anterior também, né? Então, assim, se bem o cinismo muito ruim, a hipocrisia também era, mas a gente não tem só essas duas opções, né? Então, pode lutar por outras coisas, né? Em vez de se entregar a esse sonho do empreendedorismo que está na cara, né? Que é uma farsa, né? Eles estão defendendo a terceira via aqui, claramente. Mas eu acho que a gente também tem uma pergunta aqui do Vinícius, que eu vou ampliar um pouco para para chegar também nisso, se a gente pode regular de alguma forma. Porque ele pergunta, será que a saída do consumo é apenas individual, visto que a gente tem, enfim, o incentivo ao consumo é uma política de Estado e, sobretudo, as instituições financeiras que cada vez mais oferecem créditos predatórios, assédio financeiro, etc. Ele pergunta se é possível imaginar um futuro de consumo e crédito regulados. E também a gente pode pensar num futuro profissional regulado, uma categoria empreendedora regulada, que é o que tem se tentado fazer incansavelmente, por exemplo, quando a gente vê os processos trabalhistas contra empresas de aplicativo, enfim, a gente já tem visto isso. A gente tem experiências bem-sucedidas e mais horizontais de crédito, né? Sobretudo as experiências do Sudeste Asiático, da Ásia Meridional, na Índia, né? Tem o livro do Prahlad, que é A Fortuna na Base da Pirâmide, enfim, né? Existe conversas e estratégias e projetos já bem realizados sobre isso, né? Crédito, e também são créditos ligados à produção, então estão ligados também a um empreendedorismo, tentando retomar o termo. Então, existe essa possibilidade. A questão é, novamente, a gente olhar para essa arquitetura maior, esse projeto maior das instituições, como elas estão organizadas, como é que elas operam, como é que elas olham os diferentes segmentos da população, como é que elas calculam o risco, como é que elas calculam, né, as taxas de juros. A gente está falando do país que tem as maiores taxas de juros do planeta. Simples assim, né? Então, se a gente está pensando... até foi o professor Ladislau Dober da PUC comentando num programa na Cultura que, enquanto o Brasil, países europeus, como França, Bélgica, operam numa taxa de 4% ao ano, a gente opera numa taxa de 4% ao mês, né? Então, isso já mostra uma forma perversa dessa organização sistêmica nossa, né? E é o nosso clássico, nossa dialética, nosso ornitorrinco. A gente vai incluir, mas vai incluir de forma desigual. Vamos incluir, mas vai ser desigual. Vai sim, vai comprar TV, mas vai pagar juros. Esse é um pouco o nosso projeto de sociedade. E por isso que fica uma coisa confusa também, né? A gente voltando para esse debate de como isso entra na questão da percepção política, né? No ano do descontentamento, do texto da Laura Carvalho, tem esse grau de subjetividade, né? Do consumo que confunde, mas eu estou endividado, meu trabalho não é bom. Então, tem esse mosaico aí que é de difícil interpretação, mas que me parece a lógica fundamental. A gente tem um país que opera com as maiores taxas de juros do planeta. E que inclui de forma desigual. Essa é sempre a lógica nossa. Desigual e combinado, né? Já diria Trotsky. Paula, a gente está para discutir também o backlash do backlash, assim, a reação aos nossos tempos, que também, do sem óculos, 5 minutos, talvez seja a saideira. Que eu acho que todos os tempos produzem as suas insatisfações, as suas respostas, que quase sempre são equivocadas, que vão produzir uma reação a ela. Enfim, aí a Leila pergunta se a saída para a nossa realidade, com muita sobrecarga sensorial, o enfraquecimento dos vínculos sociais e essa exacerbação do individualismo, se ela seria também, se a gente vê uma espécie de backlash, como, por exemplo, ela cita, não conhecia, eu confesso, Leila, o Offline Club, em Amsterdã, mas todos esses eventos de desconexão. Aulas de Le Fougère e Urban, estou brincando. Mas como é que você vê isso? Então, boa sorte. Não sei, eu acho que, claro, está tendo, de fato, esse movimento, né, de tentar colocar uma certa distância, porque a gente está, né, enlouquecendo com esses ritmos. Então, cada um tenta, né, estratégias para se conectar menos. Tem a promessa do detox
digital, que me parece que é por aí esse exemplo. Mas eu acho que, de novo, a questão de é mais um nicho, né? Mas pode ser visto como, não digo que seja a única opção, deve ter gente que talvez vai fundo e tem uma experiência, daí a palavrinha experiência espiritual ou vital é valiosa, mas em geral o que eu tendo a ver é que isso se comodifica também, tipo assim, uma opção de consumo que você tem é esse offline club, weekend, sei lá, e umas férias desconectadas e tal. E inclusive é mais glamouroso, né? Tinha uma coisa mais assim de elitista até, tipo, eu me dou ao luxo de me desconectar. E aí depois volta, né? Renovado. Mas assim, eu vejo como parte desse circuito que inclui, né? Mais coisas podem ser vendidas, mais coisas. Estamos te vendendo a desconexão, né? Então é empacotada e cara, né? Mas às vezes você, inclusive, não, por exemplo, eu não tenho redes sociais, nunca tive, e mesmo assim, ou seja, não estou fora disso. Não tem, é muito difícil você estar fora, mesmo você não usa mais redes sociais, de todo modo vai estar nessa temporalidade ansiosa, vai querer fazer mil coisas ao mesmo tempo. As redes sociais são um modelo, assim, um exemplo muito claro dessa dinâmica, mas não é o único, não são as tecnologias. Tá? As tecnologias fazem parte do processo, mas não é que se distanciar das tecnologias então resolve tudo. Porque é o mundo, né? O mundo que inventou essas tecnologias porque já tinha esses valores e queria entre aspas, né, viver dessa maneira. Né? Então, claro, às vezes funciona de você ter uma relação menos tóxica, digamos assim, com as tecnologias, mas eu acho que não resolve. Na minha perspectiva, pelo menos. Você fala em otimizar a saturação também, a certo ponto. Assim. Você não parece muito otimista com... Infelizmente, não. Mas, enfim, estou aberta. Eu deixei de propósito uma última pergunta para o final do Guilherme, que é uma clássica pergunta, vamos levantar a bola dos entrevistados aqui. Ele pergunta para a Paula e para o Cauê se vocês acham que a tese de vocês, acho não, obviamente, só o livro, né? Mas, enfim, o que vocês estão refletindo? Se ela está sendo lida pela grande mídia e se é algo que vocês acham que está escapando das análises, que a gente precisa falar mais sobre. Bom, rapidamente, só salientando que esse livro decorre de uma pesquisa do meu mestrado, né? A minha tese é outro assunto, mas, enfim, que acabou virando esse livro. Vai falar rápido. Acho que tem dois debates importantes que me parece que estão faltando desse assunto. Um é ligado à obsolescência programada das coisas que a gente consome. A gente não tensiona esse debate de forma nenhuma, é impressionante. A gente está ok com o fato de que nossas coisas estragam em 1 ano, 2 anos, e que é uma antitécnica, né? Porque a técnica sempre foi feita para as coisas durarem ao longo da história da humanidade. Pensava em eficiência, durabilidade. Agora a gente está ok com o fato de que uma geladeira dura 3 anos e é isso. Mas ela tem um computador, aí o computador quebra, aí não sai o gelo, aí, enfim, vamos trocar, vamos comprar outra. E um debate sobre a publicidade nossa, né? Os mecanismos que a gente tem atualmente de uma publicidade que consegue chegar em lugares que antes eu não estava esperando que chegassem, né? As publis, as tais das publis, como é que elas também estão avançando, porque é só aí que o nosso desejo de consumo socialmente vai sendo construído loucamente, né? Então, acho que são duas variáveis. Falo do crédito muito no livro, mas também tem essa dimensão da obsolescência programada e dessa obsolescência perceptiva que é criada pela publicidade. A minha resposta é bem curtinha, porque o livro acabou de sair, então eu espero que tenha assim, esse debate e vamos ver. Eu queria falar da minha obsolescência programada. Minha vingança, sempre que o meu celular quebra, eu pego do modelo anterior, então, de propósito. Gente, eu queria muito agradecer vocês. Vocês viram que eu controlei meu eu para deixar muito tempo para a pergunta de vocês. Eu tinha várias perguntas. Também vou incomodar os autores depois, perguntando pessoalmente. Não posso deixar de agradecer às tradutores da Educa Libras. Muito obrigada. E também... um recado não muito sutil para não esquecer da sessão de autógrafos dos autores na Livraria da Travessa. Também posso ser parcial falar, eu li os 2 livros, são muito bons, me fizeram refletir bastante e eu vou tentar ler o meu próximo livro sem brincar de torre com a minha filha e sem mandar um rios para um amigo meu. E é isso, gente. Muito obrigada também a vocês e a vocês. Obrigada. Obrigada.
Sejam todos e todas bem-vindos à Feira do Livro 2026. A Feira do Livro é uma realização da Associação 451, da Maré Produções Culturais e do Ministério da Cultura por meio da Lei Rouanet. Patrocínio: Mercado Livre, Motiva e Prefeitura de São Paulo na categoria Ouro. Itaú e Laranjinha Itaú na categoria Prata. Apoio: Pinheiro Neto Advogados, Instituto Ibirapitanga, Enjoei e Companhia das Letras. Parceria institucional: Livraria da Travessa, Mercado Livre Arena Pacaembu, SP Livro e Museu do Futebol, junto à Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. Apoio institucional: Embaixada da França no Brasil, Instituto Camões, Arco Educação, Ministério das Relações Exteriores do Uruguai, Instituto Ramon Llull, Gráfica Viena, Chambril, Quiro, Frida e Mina, Inside by Meliá São Paulo e Higienópolis, Ernesto Tzurnik Advocacia, Ecoar, Arpa, Ovo e Bubu Restaurante. Parceria de mídia: 451, Folha de São Paulo, UOL, TV Brasil, Rádio Nacional, JC Deco, Piauí, Carta Capital, Mídia Ninja, Nexo, Gama e Publish News. Acompanhe a programação e cobertura completa da Feira do Livro 2026 no site da revista 451 e também nas nossas redes sociais @a Feira do Livro. Viva o livro brasileiro!